Bem-vindos, amigos abençoados! E hoje é o terceiro episódio do nosso podcast God Talk, onde nós vamos explorar a história de fé, transformação e o poder do louvor da nossa irmã Raíza. Raíza, seja bem-vinda. Hoje nós temos o privilégio de entrevistar você, que é uma levita bem dedicada na nossa igreja Missão Toronto. A Raíza, então, hoje ela vai estar compartilhando com a gente o seu testemunho, a sua jornada de conversão e vai estar oferecendo um insight sobre como a sua fé mudou a vida no Ministério de Louvor. Não percam, então, essa conversa emocionante e inspiradora que irá encorajá-los a aprofundar o seu louvor e conectar-se com Deus de uma maneira mais profunda. Então, antes de a gente começar a entrevista com a nossa amiga Raíza, a Micaele vai fazer uma oração pra gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio. Como a Amanda já disse, nós estamos aqui, com a nossa irmã Raíza, e eu vou iniciar com uma oração, Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais um dia. Quero pedir que o Senhor possa vir guiar os nossos corações, que o Senhor possa guiar o coração aqui da Raíza, meu Deus, para que, ela fale do seu amor, da sua graça, de tudo que o Senhor fez na vida dela, e que a sua presença esteja aqui nos enchendo e nos abençoando. Em nome de Jesus. De chegar e bombardear a nossa irmã com tantas perguntas, fale um pouquinho de você. Assim, olha, meu nome é Raíza, Raíza Cavalcante, e eu sou formada em Direito e vim para Toronto, Canadá, morar aqui em 2018. E eu vim encontrar a Igreja Missão em 2020. E depois da pandemia, eu fiquei mais... vim mais vezes, frequentei mais vezes até que eu me tornei membro da igreja. E hoje nós estamos aqui nesse maravilhoso podcast para falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, como eu disse, inicialmente, a Raíza, ela é uma levita, ou seja, ela faz parte, do Ministério de Louvor. Então, todos os domingos, ela está ali, linda, maravilhosa, no palco, cantando pra gente. Raíza, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua jornada de fé e como que você se converteu. Olha, gente, a minha jornada de fé, ela iniciou quando eu tinha 13 anos de idade, que a minha mãe, ela já foi espírita, só que ela, assim, a minha mãe, ela tinha uma depressão forte, ela buscava Deus. Então, ela ia nas igrejas buscando onde ela ia encontrar Deus. E até que um dia eu escutei uma ligação dela para uma amiga, dizendo assim, que ela tinha parado de tomar os medicamentos de depressão, que ela tinha uma depressão fortíssima, porque Deus tinha curado ela. E essa igreja que ela tinha ido era uma Assembleia de Deus, lá em Rio Branco, Acre, que eu sou de Rio Branco, no Acre, E aí foi quando iniciou a minha jornada, porque eu fiquei, eu fiquei muito nervosa, porque como a minha mãe tinha essa doença, uma depressão muito forte, se ela parasse o medicamento, ela entrava em crise e tinha que tomar mais medicamentos fortes, fazer uns tratamentos mais fortes, e por isso a gente tinha que ficar com a nossa avó ou com as nossas tias. E aquilo ali me deixava muito nervosa, porque sempre eu tinha que ficar, com a avó ou com a tia. E aí, a partir daí eu esperei 5 anos, para verificando se a minha mãe foi passando os anos e a minha mãe não teve mais nenhuma crise. E aí foi quando eu olhei para aquilo e falei, nossa, minha mãe foi curada mesmo, porque os médicos diziam que não tinha cura. Aí eu falei, eu também quero conhecer esse Deus. Então foi de 13 anos de idade até 18 anos de idade, que eu fiquei observando a minha mãe e indo com ela para a igreja também. Nossa, que bonito. Eu não sabia desse testemunho da Raíza, não. Nossa, muito bonito. Isso. E assim, só para dar mais uma ênfase no sentido para vocês entenderem melhor a profundidade, desse milagre, para mim, esse milagre foi o maior milagre da minha vida, no sentido de que quando eu era criança, as mães das outras crianças não deixavam às vezes as crianças brincarem comigo, porque diziam que a minha mãe tinha essa doença, que a depressão tem muito preconceito, em relação a isso. E aí, como eu sempre ficava com a minha avó e com as minhas tias, e aquilo para mim era um sofrimento, ver minha mãe com aqueles remédios fortes, aí então ela ficava dopada, porque os remédios eram muito fortes, e eu ficava com as minhas tias e com a minha avó, mas elas trabalhavam, então meio que eu ficava um pouco jogada. E eu não tive muito a presença do meu pai nessa minha criação. Então, aquilo para mim, para falar a verdade para vocês, sendo sincera, me dava meio que um pavor, assim. Eu tinha um trauma em relação a isso. Tanto que quando eu escutei minha mãe falando que Jesus Cristo tinha salvado ela,
eu já liguei pra família toda e falei, se preparem, porque minha mãe vai ficar doente de novo. Que ela parou já faz 3 meses de tomar os medicamentos. Então, pra mim, tipo assim, o maior milagre da minha vida, que eu pensei assim, esse Deus existe, porque esse Deus é o verdadeiro, porque ele fez uma coisa que os médicos diziam que não tinha cura, né? E aí, aquele momento eu falei, eu quero conhecer esse Deus. E esse foi, tipo assim, um divisor de águas na minha vida, né? Em relação à conversão, a buscar a Deus e a chegar onde eu já. Então, no caso, a cura da mãe dela trouxe salvação para a família toda. Foi, isso, verdade. E até hoje, então, ela não precisa de medicamento, ela tá realmente assim, né? Tá bem a minha mãe, desde quando eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu tenho 32 anos de idade. Minha mãe nunca... Porque, gente, ela tinha 3 crises por ano. E quando ela tomava esses medicamentos, pra vocês terem uma ideia, a gente colocava o colchão no chão, pra ela ficar lá, pra ela não cair da cama. E a minha mãe ficava, tipo assim, sentada assim, ó. Ali você podia bater nela, falar com ela, que ela não ia te responder, porque os remédios eram realmente muito fortes. E então, vocês imaginam, e em relação, como é que é, dentro de todo esse contexto, tinha a questão social do preconceito, né? De as crianças não poderem brincar muito comigo, ou não poderem ir na minha casa por conta disso. Então, era uma coisa bem difícil. Você é a única? Não, eu tenho mais uma irmã por parte de mãe, que foi com quem eu convivi. E tenho 2 por parte de pai, mas eu não convivi com essas 2. Mas então, no caso, nós somos 2 por parte de mãe, que vivemos juntas. E a sua irmã é evangélica também? Ou ela não tá seguindo ainda? A minha irmã é assim, ela, quando ela era criança, ela ia com a gente, né? Mas aí depois que ela cresceu mais, com 19 anos e tal, aí ela já se afastou um pouco, então ela tá um pouco afastada. Mas ela mora aqui no Canadá também, aqui em Toronto. Ela ainda tá escolhendo uma igreja e tal. Agora, só assim, enfatizando um detalhe, uma observação importante para vocês verem, né? Como Deus foi tão maravilhoso na nossa vida, ele entrou e fez a total mudança. A minha mãe, só para vocês terem uma ideia, ela é muito inteligente. Então, ela foi a única das irmãs, são 4 irmãos, né? Um homem e 3 mulheres. Ela foi a única que se formou. Então, ela se formou em economia, fez mestrado também. E ela trabalha na editora da Universidade Federal do Acre. Nossa, que legal. Entendeu? E essa forma de eu falar, assim, gesticular, foi ela que me ensinou. Ela ficava ali sempre com aquela questão de me ensinando, né? As matérias da escola e tudo. E me ensinando tudo, gente. Assim, não tratar o próximo como eu não gostaria de ser tratada. Tipo assim, minha mãe era exemplar. As minhas amigas que os pais não deixavam muito ficar comigo, falavam que gostariam de ter uma mãe que nem a minha. Só pra vocês terem uma ideia. Nossa. Assim, com amor, né? Ela ficava me corrigindo, vamos dizer, um ano inteiro na mesma coisa, até que eu pegava aquilo ali e aí me ajudou demais. Ela é bem intelectual, minha mãe. E quando ela escreve pra mim, só fala em poemas. Aí eu falo assim, ai, mãe, misericórdia, senhora. Eu vou ter que fazer uma introspecção pra entender que toda essa... Vou ter que jogar no Google algumas palavras. Isso mesmo. Raíssa, qual a lição mais valiosa que você aprendeu na vida? A lição mais valiosa que eu aprendi é ter empatia com as pessoas e ajudar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que esteja ao meu redor, que esteja precisando e que eu tenha condições de ajudar, né? E, inclusive, quem me ensinou isso foi minha mãe, dando exemplo mesmo. Por exemplo, se alguém fosse... Por exemplo, tinha um rapaz que passava lá perto de casa sempre e ele era catador de lixo, né? Tinha aqueles lixos bem grandes na frente do prédio, assim, um pouco distante. E a minha mãe sempre via ele ali catando lixo, né? Seu Sebastião até. Aí ela sempre chamava ele para almoçar, né? E ali eu observava aquilo. Daí também, se tivesse algum encanador que fosse trabalhar no prédio, que minha mãe era síndica do prédio. Ela também via que ele estava trabalhando ali, passou na hora do almoço, já chamava ele para almoçar. Um exemplo. Se ela visse alguém, uma senhora com um bebezinho pequeno numa parada de ônibus, tivesse muito sol ou tivesse muita chuva, ela tivesse com tempo disponível, ela parava e falava, olha, você tá indo para onde? Será que eu não poderia lhe dar uma carona? Sabe? Então, a minha mãe me ensinou isso. Essa foi a lição de vida, ajudar mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Nossa, muito bonito, né, Amanda? A gente que tem um coração muito grande. Sim. Aprendi um pouco disso em casa também. Desde sempre, assim,
Tem as pessoas que vendem bala no sinal, então, tipo, a minha mãe dá o dinheiro pra pessoa e não pega a bala pra ele poder vender pra uma outra pessoa, né? Tipo, tá vendendo pano de prato, vai lá e compra, ou então ajuda quem pode. Sim. É bem legal, tá sempre, né, fazendo doação e tal. Sim, o que ela pode, ela tá sempre observando. Sempre ensinou eu e meu irmão a dividir, né? Raíza, como foi que você se envolveu no Ministério de Louvor da nossa igreja? Uma boa pergunta. Assim, gente, contando um pouquinho dessa história, né? No Brasil, eu também participei do Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, de Rio Branco, Acre. E aí, quando eu vim pra cá, eu sempre tinha, assim, uns questionamentos na minha mente, porque, além de mim, na minha família, ninguém canta, sabe? Ou seja, normalmente quando a outra pessoa canta, vem da genética, né? Mãe, ou então o pai é cantor, coisa e tal. Então, eu ficava muito pensando assim, eu cantei lá naquela igreja, mas era porque tava, tipo assim, ficou sem ninguém, a equipe de louvor, e aí a pessoa me convidou e eu fui participar, mas eu nunca achei, assim, que a minha voz tinha esse valor, sabe? Eu achei, assim, que era mais uma voz quebra-galho. Tipo assim. Ela se sentir inferior. Isso, nesse sentido. Aí, quando eu vim aqui pra igreja, né, aí eu me batizei na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas lá é só com aguinha, né? E eu tinha um sonho de ser batizada como Jesus Cristo foi, que é por imersão. E aí eu tive a oportunidade aqui na Igreja Missão, e aí eu me batizei, e logo após eu me batizar, eu tinha sempre aquele desejo, né? Porque eu amo louvar, tipo assim, eu gosto muito de louvar. Na minha casa eu tô sempre escutando louvor. Só que como eu tinha esse pensamento de que a minha voz, assim, não era tão boa, na verdade eu achava que eu tinha ido só pra quebrar o galho mesmo lá na outra igreja, eu falei assim pra Deus que eu não ia, tipo assim, demonstrar interesse. Tipo, eu não ia me oferecer pra participar. Mas que se fosse da vontade de Deus, eu ia ser convidada pra participar. E o pastor da nossa igreja, o pastor Anderson, né, que agora é da igreja Montreal, ele até falava assim que não gostava muito de convidar as pessoas, porque ele gostava que as pessoas demonstrassem interesse, que aí no caso iam ter mais comprometimento com aquela obra. Aí que eu pensei, então é que eu nunca vou participar mesmo, porque eu já fiz esse propósito com Deus, né? E aí quando foi um certo dia, eles nem sabem disso. A Núbia, que é a esposa do pastor Anderson, me mandou uma mensagem, né? Ela falou, olha, estou te convidando, usou o verbo, convidando para participar do louvor e tal, não sei o quê. Aí, tipo assim, eu fiquei impactada com aquilo, né? Aí eu falei, nossa, é de Deus, porque ela ainda usou o mesmo verbo, que ela podia falar assim, outra palavra, ou falar só tal dia, só dessa vez, alguma coisa assim. E aí eu senti que Deus estava falando, não, minha filha, é para você ir participar sim. E logo após isso acontecer, né, nossa equipe de louvor também ficou precisando. Tipo, as pessoas aqui sempre estão se movendo, né, que é um país, assim, multicultural, que as pessoas vêm fazer intercâmbio, vêm fazer várias coisas. Então, tinha pouca gente no louvor e acabou que deu pra eu entrar e eu estou até hoje. Já faz mais de um ano. Você sendo da equipe de louvor, qual tipo de louvor você se sai melhor cantando? Assim, qual a letra, né? Enfim, qual você se identifica melhor? Olha, gente, eu sempre me identifico muito com os louvores de entrega mesmo a Deus, que sempre diz que a gente... Aqueles louvores que falam mais do amor mesmo e de a gente ser filho de Deus. Que a partir do momento que a gente se torna filho de Deus, a gente pode ter um relacionamento direto com Deus através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu gosto muito desses louvores e também gosto muito, que me identifico, que eu gosto de ouvir na minha casa, são os louvores que são louvor e testemunho ao mesmo tempo, praticamente, né? Tipo, deixa eu dar um exemplo. Lindo Momento é um louvor, que é louvor e parece um testemunho também, né? Aquele Abba, agora eu posso dizer que você é meu pai, que é o nome do louvor, também gosto muito. Mas os louvores de adoração a Deus, de mostrar a grandiosidade de Deus, né, para mim são muito importantes. Que aí, no caso, a gente está cumprindo, que é adorar a Deus, né, o nosso papel. Como que o louvor impacta a sua vida diária e a sua caminhada com Deus? Assim, essa questão é bem boa, porque isso foi uma coisa até que eu percebi depois que eu entrei na equipe de louvor. A questão é o seguinte, nós temos um grupo no WhatsApp que
A líder do nosso louvor, no caso a irmã Heloísa, né, que é dos cultos da família de domingo, ela coloca semanalmente os louvores do próximo domingo. E ali a gente tem que ficar ouvindo aqueles louvores. Pois é, e aí eu percebi que é uma bênção você participar da equipe de louvor, no sentido que quando eu estou escutando louvor para poder memorizar a letra, ali eu já vou orando, né? E aquilo ali eu percebi que me aproximou mais de Deus. E aí veio até uma reflexão, que eu cheguei numa reflexão que é uma honra você servir a Deus. Porque quando você está servindo a Deus, você chega mais perto de Deus. Vamos dizer que você chega um pouco nos santos dos santos. E às vezes você tem experiências que você nunca teria se você não tivesse se disposto a servir a Deus, né? De todo o coração. Porque às vezes a gente tem que negar nós mesmos para poder servir a Deus. E outra questão de participar do louvor, o louvor ele liberta, né? Então, a guerra espiritual é bem forte. Depois que eu entrei na equipe de louvor, eu fiquei com umas guerras assim espirituais no sentido dos mesmos pensamentos, coisas assim, até mesmo coisas que acontecem na sua semana, que fica mais difícil um pouco a semana, mas Deus nos dá a vitória. Na igreja, até porque, ó, como eu também cuido uma vez por mês das crianças na salinha, sempre que é a semana de eu ir pra salinha, eu tenho muita guerra na semana, assim, sabe? E Deus sempre me dá a vitória. Eu me lembro que eu posso dar um exemplo do final de semana passado, retrasado, que eu fui ficar com as crianças na salinha, final de semana retrasado. E quando foi sábado, gente, eu sentia tanta dor de cabeça, a peteca do meu olho doía, assim, que meu olho ficava baixo. E a minha cabeça latejava. E eu, umas 3 vezes eu pensei, eu vou mandar mensagem pra irmã Nery dizendo que amanhã eu não tenho condição de ir pra igreja. Só que eu pensei assim, eu ainda participo do louvor também, certo? Aí eu pensei assim, não, eu vou ver como é que eu vou acordar amanhã. Eu fiz uma oração, falei, Deus, só o Senhor pra me restaurar, porque eu tomei remédio e tudo, eu tava muito mal. Tipo assim, tava até me dando ânsia de vômito. Nossa. Gente, impressionante. 7 horas da manhã eu me acordei sozinha. Eu nunca me acordo sozinha. Bem. Tipo assim, sem sentir nada. E eu passei o domingo inteiro muito bem. Então, tipo assim, aquilo ali foi só pra Deus falar. Foi eu que te sustentei, porque Sim. do jeito que eu tava, eu não tinha condições. Como que é para você lidar ali com eles, o Ministério Infantil? Que é o Ministério de Louvor e também o Ministério Infantil, né? Assim, né? Com as crianças a gente tem que ter uma dinâmica bem boa, falar na linguagem das crianças. Nós fazemos um culto para as crianças, né? Tem a parte da oração inicial, e aí tem os louvores, nós temos um planejamento. E o mais importante é você falar na linguagem das crianças. Então, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu tento fazer teatro, ensinar a palavra com brincadeiras, com dinâmicas, coisas que mantêm eles motivados. Falar de forma engraçada, fazer os gestos, por exemplo. Paulo e Silas na prisão, quando veio o terremoto. Eu estava contando essa história para eles, né, da Bíblia. E aí eu falei, aí veio um terremoto, aconteceu isso. Aí tum. Eu comecei como se eu estivesse caindo em um terremoto assim. E aí eles ficaram assim, meu Deus! Eu falei, um terremoto, gente, meu Deus, aqui. E aí, tipo, eles gostaram demais, ficaram assim, né? Tipo, prestando muita atenção naquilo. E aí eu falei, pois é, e eles se ajoelharam assim. Aí eu me ajoelhei no chão. Aí o agente penitenciário quis aceitar Jesus, ele se ajoelhou para aceitar Jesus. Aí as crianças, eu também quero me ajoelhar. E todo mundo se ajoelhou sem eu nem pedir, tá entendendo? Então, às vezes eu saio da escolinha das crianças, assim, gente, sai assim, muito feliz, porque eles têm uma energia muito... são de Deus, né, as crianças são de Deus, assim, o reino dos céus já é das crianças, então... Que bonito, né? Tem que ter essa... Como que o louvor pode transformar a vida de alguém? Olha, gente, na minha opinião, o louvor ele pode transformar, primeiramente, que o louvor ele tem um grande poder de libertação, né? E muitas vezes as pessoas têm mais dificuldade de pregação na palavra, às vezes, no que é falado, mas a melodia do louvor, como tudo é inspirado pelo Espírito Santo,
Porque eu creio que quando uma pessoa cria um louvor, foi o Espírito Santo que tocou o coração dela, né? Então, vamos dizer que, na minha opinião, o louvor entra dentro da pessoa como se fosse separando, assim, tipo, no profundo, cortando no profundo da pessoa. E ali, a partir daquele momento, tem uma conexão direta, a pessoa consegue se conectar espiritualmente, assim, com Deus, no sentido de entrar em oração, de querer transformação, de querer mudança de vida, de querer mais da presença de Deus. Eu penso que nesse sentido de libertar a pessoa do pecado e de todos os seus desejos que afastam ela de Deus, né? No caso. Jesus. Eu acredito que o louvor, ele é uma parte bem importante, né? Até porque Deus gosta da adoração para ele, né? E isso que a Raíssa falou é muito válido sobre o louvor, porque tem dia que a gente tá mal, né? E você põe um louvor, assim, parece que transforma você de uma forma. Isso, liberta, parece que quebra as cadeias nas regiões celestiais. Aí você já chora, É nada e você já chora. É isso. Se você não tá conseguindo chorar, você ali já chora. E parece que Deus ele coloca lá aquele louvor que vai tocar na sua história. Né? Às vezes é igual a Raíssa falou. Tem hora que não é um louvor assim de adoração, você tá só adorando a Deus, mas ela falou que Deus ele traz ali no coração das pessoas para criar louvores em todas as áreas da nossa vida, né? Isso. Tipo, que nem, por exemplo, tem louvores que falam motivacionais, né? Vamos dizer, que falam mais sobre vitória, vamos dizer, não é tanto de adoração. Mas fala sobre o poder de Deus em nos dar a vitória. Se você for pegar uma pessoa que está com a depressão fortíssima, vamos dizer, querendo até mesmo tirar a própria vida, às vezes ela vai escutar um louvor aquele louvor vai entrar nela de uma forma, vai motivar ela de uma forma que vai livrar ela daquela tentativa de se matar, vamos dizer, entendeu? Ou então uma família destruída, às vezes a pessoa tá, não aguento mais, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada pela minha família. Às vezes escuta um louvor ali sobre família, ou sobre o poder de Deus para dar a vitória, e ali ela já dá mais 1000 passos, entendeu? E tem fé, né, gente? Porque a fé, ela move montanhas. Então, eu acho que os louvores, todos têm, cada um na sua área tem o seu papel importante. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para você. Eu tenho ouvido músicas de bandas cristãs, que não são necessariamente... Não sei se é louvor. Fique, na sua opinião, se você escuta... São aquelas mais agitadas. Meio que tem um pouquinho, né? Um pouco de pop, um rock, escuto até uns reggaetons. Sim. Mas assim, todas voltadas pra Deus. Sim, né? cristãs. Cristãs. Com uma letra cristã, né? Isso se enquadra como um louvor? Ele se enquadra como uma adoração? Você acha que nem vale a pena a gente ouvir? Não, eu acho assim, gente, que Deus, ele sabe, ele tem as formas dele de agir. E Deus, ele é tão grande, que a gente não tem como explicar a Deus. E, na minha opinião, esses louvores, por exemplo, que tem a letra cristã, mas outros ritmos, como rock, pop rock, reggaeton, todos os tipos, né? Eu ia falar, tipo aquele estilo reggae, né? O reggae também. Eu penso assim, que tem pessoas que estão perdidas no mundo, precisando de Deus, que precisam, às vezes, escutar aquele louvor com aquela melodia de reggae, porque elas gostam de reggae, para poder prender a atenção delas. E ali já pode se converter ali onde elas estiverem. Entendeu? E outra coisa, existem louvores para festa de aniversário, para baby shower, que são louvores mais sobre... por exemplo, tem uns louvores que falam sobre a amizade, né? Que também tem na Bíblia a importância da amizade, que na angústia um amigo se torna um irmão. Então tem louvor para cada tipo de momento. A gente só tem que saber colocar os louvores certos no momento certo. Por exemplo, domingo da família aqui. É um culto de adoração ao Senhor. Sim. Então os louvores são mais para adoração. Já no culto das mulheres, vocês veem que já é uns louvores mais que falam sobre as dificuldades, os desafios, né, da mulher no dia a dia e o agir de Deus. Então, cada louvor no seu contexto, todos são importantes.
É claro que existem louvores que fogem da palavra de Deus, que já é enganação, mas aí, no caso, é outro contexto, né? Já às vezes a gente não tá para analisar isso. Sim. Mas se a gente ler a Bíblia e orar a Deus e perguntar, Deus vai nos mostrar se aquele louvor é realmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus ou se não. O que você acredita ser essencial para criar uma atmosfera de adoração genuína? Eu acho que o essencial é você ser honesto e sincero com Deus no momento das suas orações. Você tem que ser sincero, tipo, se entregar de corpo, alma, espírito, de todo o seu coração. Isso aí, pra mim, é o que faz você conseguir realmente ter uma comunicação com Deus. Eu acho que é isso, a sinceridade para com Deus, a honestidade para com Deus. E a oração, né? Para poder se falar com Deus, precisa da oração através de Jesus Cristo. Eu acho que é isso. Legal. E como que você, Raieza, tem crescido pessoalmente através do seu serviço no Ministério de Louvor? Olha, eu tenho crescido pessoalmente, o que me trouxe de bom, vamos dizer que eu conheci a Deus já faz mais de 10 anos, né? Então, o relacionamento com os irmãos na igreja tem me ensinado bastante e tem moldado o meu caráter. Então, para mim é muito importante quando você serve, por exemplo, você vai só para a igreja e assiste os cultos e não participa do serviço da igreja, você perde de ter um amadurecimento pessoal no seu caráter, na forma de você se relacionar, na sua questão social com as pessoas, entendeu? Questão da empatia, de ter cuidado com o sentimento da outra pessoa, a questão também da comunicação, você desenvolve uma comunicação mais clara, mais objetiva, para não deixar duplo sentido, para não causar, sei lá, uma má impressão ou magoar o seu irmão. Toda essa questão. Sim. Isso aí ajuda muito. Legal. Hoje, o que te mantém de pé? Olha, gente, o que me mantém de pé hoje é a minha fé em Deus mesmo e saber que um dia eu vou morar com Ele na eternidade se eu permanecer firme no caminho dele. Então, sempre que acontecem essas tribulações na semana que eu tô falando para vocês, de participar do louvor, de cuidar das crianças, esses problemas assim que às vezes abatem a minha autoestima, coisa assim, eu sempre tô orando para Deus sabendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu leio a palavra e eu guardo ela no meu coração. Eu tenho vários versículos guardados. E quando eu estou nesses momentos mais difíceis, eu pego a minha fé e começo a repetir na minha mente. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu olho para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e a terra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Entendeu? E aquele que se abriga debaixo dos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu tenho a minha proteção segura. Então, eu li tanto nesses períodos que eu fui passando por esse momento difícil da minha vida, vários momentos, tem outros testemunhos, né? Que eu memorizei isso, sabe? É um alimento para minha alma, e é isso que me mantém de pé. Palavra de Deus que alimenta, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é isso, gente. Me fortalece. Nós te agradecemos, né? Muito obrigada. Edificante, maravilhoso. Também, gente. Muito obrigada pela oportunidade, tá? A gente sabe que tudo isso é para honra e glória do nome de Deus, né? E os testemunhos são para edificar, né? E ajudar pessoas que estão aí querendo se aproximar de Deus a ter essa oportunidade. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Deus continue abençoando esse trabalho lindo de vocês, tá? Vamos fazer uma oração pra gente encerrar. Sim. Então, você quer liderar? Sim. Então pode, por favor. Senhor Deus, neste momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. A Tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se encontra. Nós te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu mover neste lugar, Deus. Porque o Senhor, Deus,
é onde a gente encontra o nosso refúgio nos momentos difíceis. O Senhor nos tira do pó e nos exalta, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus, Deus. Nós te agradecemos e te pedimos, continua, Deus, com esse podcast que o Senhor criou através da vida da Micaela e da Amanda. Vai direcionando, Deus, vai agindo, fazendo a tua vontade, Deus, conforme o teu querer, Deus, através da vida dessas lindas e abençoadas meninas, e proteja elas em todos os seus caminhos. É isso que nós oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. É a Amanda. Gente, fiquem com esse episódio maravilhoso e até a próxima.